Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de julho, sábado, e eu gostaria então de compartilhar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vimos no capítulo 9 a conversão de Saulo e também as consequências de sua conversão, ou seja, ele foi perseguido. E também vimos no final do capítulo 9 milagres acontecendo, a cura de Enéas e também a ressurreição de Dorcas. Pedro sendo usado pela graça de Deus para que Dorcas fosse ressuscitada. Bom, capítulo 10, versículo 1 diz o seguinte: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Interessante isso, né? Um centurião romano que era temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e que de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, né? Lembrando que hora nona são as 3 horas da tarde, que é o horário quando se sacrificava o holocausto vespertino no templo, e era a hora marcada para a oração. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca de 3 horas do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Então Cornélio envia os seus soldados, 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. Lembrando, hora sexta é meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Agora é a experiência de Pedro. Ele viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus, ou seja, todo tipo de animal que os judeus não podiam matar e comer, segundo a lei de Moisés. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Ou não consideres impuro, em outras versões. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Veja como Pedro ainda tinha todo um ranço judaico. Veja como Pedro ainda estava preso a algumas leis judaicas, ao ponto de não obedecer uma ordem explícita de Deus e não entender também, mesmo tendo convivido com Jesus, de que todos os alimentos são puros, de que não há nada que você tenha que se abster do ponto de vista alimentício como uma forma de cultuar a Deus, né? Não necessariamente. Deus estava tratando com Pedro, não é, essas origens ou essas estruturas que ainda estavam muito presentes no coração de Pedro. E da mesma forma como Pedro tinha dificuldade
e se recusou a comer animais que eram considerados impuros, também havia ainda esse ranço da forma dos judeus convertidos lidarem com os gentios. Então, não havia, por exemplo, na consciência deles que Deus poderia derramar o seu espírito aos gentios, que eram considerados imundos. Então, veja que Deus está transformando a mentalidade desse povo, Deus está tratando com eles nas suas escravidões, nos seus grilhões, está abrindo, não é, a mentalidade deles, está largando as fronteiras. Eu creio que é isso que Deus quer fazer com a gente também. Às vezes a gente só enxerga povo de Deus no meio do nosso gueto, no meio do nosso grupo. Às vezes a gente só enxerga, não é, purificação naqueles que se submetem às nossas doutrinas, às nossas liturgias, não é? Então Pedro está recebendo esse alargamento das fronteiras da sua consciência. E é interessante essa mensagem de Deus, né? Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: um centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, veja só, o animal impuro que Pedro tinha que entender que Deus santificou, purificou, agora estava representado na figura do Cornélio, que para os judeus era um centurião romano, e como romano jamais poderia ser purificado. E é interessante esse testemunho, né? Homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Ele entendeu a visão. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E é isso que a gente deve fazer: reunir os nossos amigos e parentes e amigos íntimos. Temos que nos reunir com a galera em redor do Evangelho, do amor de Deus. E é isso que nós precisamos fazer sempre. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo se aproximar a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro entendeu a visão. E nós precisamos também entender essa visão, de que Deus não faz acepção de pessoas, de que a bondade e a graça de Deus se manifesta em lugares, ambientes, pessoas que a gente nem imagina. Nós temos que colocar por terra todo o preconceito. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar?
Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, que acha-se hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei-te chamar e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Santo Espírito e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, e ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam estes batizados, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Veja que interessante. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Você percebe que há um tempo entre você conhecer a informação e você de fato internalizá-la e viver a partir dela, aplicando na vida, em todas as suas possibilidades e circunstâncias? Há um tempo, Pedro recebeu de Jesus a informação de que todas as coisas são puras, de que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro tinha essa informação nas mãos já há muito tempo. Mas houve um tempo para que essa informação amadurecesse, caísse no coração dele e se tornasse viva, produzindo seus frutos, sendo de fato encarnada, verbalizada e vivida nas suas aplicações práticas na vida de Pedro. E eu não acredito de outra forma, senão que nós precisamos de fato experimentar isso. Que as informações que possuímos de fato se tornem vivas dentro de nós. Esses dias eu recebi um amigo aqui na minha casa dizendo isso para mim. Olha, as coisas que você me falava antes, eu pensava que era apenas uma convicção pessoal. Eu pensava que eram apenas parte do seu processo de crescimento e que não se endereçava a mim.
Então eu entendia intelectualmente e até mesmo havia espaço para refutações do ponto de vista intelectual, mas até que em algum momento do meu dia de hoje, eu estava lendo as Escrituras e de repente aquilo que você sempre falou e que eu sempre entendi intelectualmente começou a fazer sentido para minha alma, para minha vida. Aquilo virou uma coisa viva e borbulhante na minha direção. Aquilo caiu no meu coração como convicção. Aquilo abriu os meus olhos. Agora eu posso dizer que de fato eu estou crendo. Agora eu posso dizer que de fato isso faz sentido para mim. E eu disse para ele, graças a Deus, que isso aconteça comigo também. Porque eu também tenho pontos cegos, eu também tenho várias informações que ainda são apenas informações da minha intelectualidade, mas que não se transformaram ainda na essência e na viva prática de alguém que está convencido por tal realidade. A minha oração nesse dia é que nós não sejamos apenas conhecedores da mensagem, que nós não sejamos apenas ouvintes atentos, que sejamos praticantes, porque herda o reino de Deus não aquele que ouve, não aquele que tem a informação, mas aquele que pratica, aquele que faz a vontade do Pai, aquele cuja comida e bebida é praticar aquilo que o Senhor ensinou que praticássemos. Que isso seja uma realidade em cada um de nós.